A cada dia que passa, mais nós utilizamos papéis para embalagens, ainda mais com o aumento das vendas online, além de outras tantas aplicações. A Suzano e a Klabin são duas gigantes do mercado de celulose e que estão prestes a divulgar os seus resultados do terceiro trimestre de 2023. Eu quero saber o seguinte: quais delas você tem em carteira? E você pretende aumentar a posição, vender ou vai esperar? E se você não tiver nenhuma das duas, deixe também o seu comentário se tem ou não interesse em fazer parte dessa sociedade. Dependendo do seu tempo na bolsa de valores, você já deve saber que o que influencia os preços dos ativos é a expectativa do mercado, certo? Então, se o mercado tem uma alta expectativa de determinada empresa, de determinado ativo, as cotações acabam subindo e quando a expectativa é baixa, o preço diminui. Aqui no site de RI da Klabin, nós podemos ver logo de cara que a empresa vai divulgar os seus resultados do terceiro trimestre de 2023 na próxima semana, no dia 25 de outubro. E a sua grande concorrente, a Suzano, também compartilhou a sua data de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2023, que será um dia depois do resultado da Klabin, ou seja, no dia 26 de outubro. Mas o que nós, investidores, podemos esperar desses resultados? Nós vamos falar aqui hoje sobre a expectativa do mercado em relação a essas duas gigantes. Mas antes, deixe aí nos comentários a sua opinião, se você prefere a Suzano ou a Klabin para se investir no setor de celulose. E antes de falar especificamente do conteúdo desse vídeo, eu queria agradecer aqui o apoio de todos que estão ajudando o nosso canal a crescer. Inclusive, estamos batendo quase 1000 inscritos. Então, muito obrigado a você que sempre dá o like no vídeo, que compartilha e também que se inscreve. Tudo isso ajuda a formar a nossa comunidade de investimentos aqui no canal. E eu queria comentar também que eu tenho trazido diversos conteúdos aqui nos vídeos e para isso são necessárias várias horas preparando roteiros e também para a produção e edição dos vídeos. E para continuar trazendo esses conteúdos, eu te peço apenas para assistir o vídeo completo. E se lá no final você achar que te agregou em alguma coisa, aí sim você deixa o seu like e se inscreve para fazer parte da nossa comunidade, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, como eu falei, vamos ver a expectativa do mercado sobre essas empresas de acordo com algumas casas de análise, beleza? E no geral, é bom que você não se baseie nesse tipo de informação para decidir se vai ou não comprar determinada ação. O ideal é sempre fazer a sua própria análise sobre a empresa. Porém, muitas pessoas acabam seguindo as recomendações desses analistas e assim o mercado pode acabar oscilando e por conta disso, você pode se beneficiar de alguma maneira com esse movimento. Lembrando que as análises que eu vou mostrar aqui são da XP Investimentos, do BTG Pactual e também do Itaú BBA. Então, vamos começar aqui pela visão da XP Investimentos. Lembrando que eu vou explicar e também vou trazer mais informações sobre as empresas, além de uma comparação entre as ações da Klabin e da Suzano ao longo do vídeo. Então, vamos lá. Então, já conseguimos ver aqui logo no primeiro parágrafo que a expectativa da XP para o setor de celulose e principalmente dessas duas empresas é de um resultado fraco, com a expectativa de melhora apenas no quarto trimestre. E isso por conta dos menores preços da celulose e do papel nesse período, o que afeta diretamente o faturamento e a rentabilidade. Porém, se você parar para pensar, essa avaliação não faz muito sentido, porque como eu trouxe aqui no vídeo sobre a renda mensal de R$1.000 com a Klabin, eu mostrei que ambas as empresas fizeram reajuste no preço da celulose de até $50 por tonelada, fora a retomada do mercado chinês, o que melhora essa questão de faturamento das empresas. Porém, é claro que é possível que isso acabe afetando negativamente as empresas, afinal, estamos lidando aqui com a renda variável. Então, só saberemos o desempenho quando os resultados forem divulgados. Lembrando que eu apenas decidi trazer aqui um fato que aconteceu recentemente sobre esse assunto e que também envolvia as duas empresas. E aqui no segundo ponto, a XP diz que a perspectiva na melhora dos preços da celulose só será vista no quarto trimestre, o que faz mais sentido que o primeiro ponto, porque as alterações nos preços da celulose realizadas em setembro serão mais perceptíveis no final do ano do que nesse momento agora, já que é muito recente. Dessa forma, a XP vê a Suzano e a Klabin como destaques, em que apresentam quedas sequenciais de EBITDA de 24% para a Suzano e 6% para a Klabin, isso relacionando trimestre contra trimestre. E lembrando que o EBITDA é o lucro operacional da empresa, e isso tudo devido aos menores preços da celulose e do papel. Mas considerando aqui principalmente o papel, a situação pode mudar bastante, pelo menos para a Klabin, por conta da manobra operacional que eu expliquei lá no outro vídeo que eu falei dela. Então, a XP diz aqui que a Suzano deve apresentar resultados mais fracos no terceiro
trimestre de 2023 com um EBITDA de 3 bilhões de reais, com uma queda então de 24% no trimestre e 65% no ano, com uma margem EBITDA caindo para 36,5%. E por último, a XP espera da Klabin também um resultado mais fraco, com um EBITDA de 1,3 bilhão, tendo então uma redução de 7% trimestre contra trimestre e 46% de ano contra ano, com uma margem EBITDA caindo para 29,2%. Lembrando que apesar de ser uma margem mais baixa do que a sua concorrente, esse valor ainda é muito bom para esse tipo de empresa. E novamente a XP atribui essa queda principalmente aos menores preços de papel e embalagens e também aos custos fixos ao longo do terceiro trimestre de 2023. O BTG Pactual também segue a mesma linha de pensamento da XP Investimentos, dizendo aqui que tanto a Klabin quanto a Suzano serão impactadas negativamente pelos preços de papel e celulose no terceiro trimestre. Além disso, o BTG ainda faz um comentário relevante sobre a Suzano por conta do efeito defasado de alguns contratos e a exposição a diferentes geografias, especialmente aqui na Europa, que vão impactar significativamente os resultados da Suzano. Por outro lado, o BTG diz que o resultado da Klabin será mais amortecido por conta da sua diversificação no mercado com o papel e também por conta das paradas de manutenção no trimestre. Isso porque a empresa acabou realizando paradas para manutenção de forma estratégica em momentos de menor demanda de produção, por conta da previsão de grande produção no curto prazo. Então, se anteciparam para não afetar a produção em um momento de maior demanda. Do mesmo modo, o Itaú BBA projeta resultados sequenciais tanto para a Suzano no terceiro trimestre, com queda no EBITDA consolidado de 16% no trimestre, também por conta da queda no preço da celulose e também de menores volumes. Uma boa coisa aqui é que a Suzano vem fazendo um processo de redução de custos, o que compensa parcialmente essa queda que vem acontecendo. Mas apesar disso, os impactos negativos acabaram compensando essa redução de custos da Suzano. Em relação à Klabin, o Itaú informa que o EBITDA deve cair 6% em comparação trimestral, com os resultados da celulose ajudados por maiores volumes e custos mais baixos, o que ajuda a compensar a queda sequencial nos preços. Assim, os resultados nas divisões de papel e embalagem da empresa devem cair 12% em relação ao trimestre anterior. Então, em resumo, as três casas de análise têm a mesma expectativa dos resultados das empresas, ou seja, resultados mais fracos tanto para a Suzano quanto para a Klabin, por conta principalmente do preço da celulose. E agora que você entendeu as expectativas dos analistas dessas empresas, você provavelmente não vai imaginar as seguintes recomendações, porque o BTG Pactual recomendou compra tanto para a Suzano com o SUS B3 quanto para a Klabin com o KLBN11, assim como a XP Investimentos. Mas o Itaú BBA recomendou compra apenas para a Suzano, deixando a recomendação referente à Klabin como neutra. Aqui na recomendação do BTG Pactual, ele avalia que o preço-alvo para a Suzano é de R$ 71 e para a Klabin R$ 30. Lembrando que preço-alvo é totalmente diferente de preço-teto. Preço-teto é o valor máximo que você pode pagar por um ativo para alcançar um retorno de dividendos específico, por exemplo, 10%, enquanto que o preço-alvo é o valor que os analistas julgam que aquele ativo pode valorizar ou depreciar. A XP, por sua vez, definiu que o preço-alvo para o ativo da Suzano é de R$ 72,90 e para a Klabin de R$ 23,52, sendo essa a análise mais pessimista da Klabin. E por fim, o Itaú BBA diz que o preço-alvo para a Suzano é de R$ 56, sendo essa a análise mais pessimista para a Suzano, enquanto que para a Klabin o preço-alvo de R$ 24. E agora falando aqui especificamente das ações, vamos ver qual das ações da Klabin que nesse momento da gravação desse vídeo é a que mais vale a pena. E é importante analisar isso porque o preço importa, pois com preço médio menor você consegue um yield on cost maior. E além de comparar as empresas, é importante também comparar entre as próprias ações da empresa. E olhando aqui em relação aos indicadores que eu selecionei, podemos ver facilmente que KLBN11, ou seja, a ação unit da empresa, acaba levando a melhor na maioria dos indicadores. Mas é claro que vão ter indicadores aqui idênticos, porque afinal de contas estamos lidando com a mesma empresa. E assim o site acaba selecionando algum dos ativos para receber a estrela de melhor numeração. Porém, podemos notar que a KLBN3, ou seja, a ação ordinária da empresa, acaba levando a melhor no indicador PL, com apenas 5,70, que mostra um grande desconto, pois o benchmark de mercado é até 15 nesse indicador. Além disso, temos também o PVP, em que apesar de valores próximos, a
ação ordinária da empresa também leva a melhor nesse aqui, estando 120% acima do seu valor patrimonial. Inclusive, a unit da empresa perde apenas por 0,01 nesse indicador. E o outro indicador que nós podemos utilizar aqui é em relação ao dividend yield, em que a ação unit acaba levando a melhor, estando 0,02% à frente da ação ordinária da empresa. Então, de forma geral, vamos considerar aqui KLBN11 como o ativo dentre esses aqui que vale mais a pena. Lembrando que esse vídeo não deve ser considerado como uma recomendação de compra ou de venda. Você precisa fazer as suas próprias análises. Então, depois que achamos qual é o ativo da Klabin que tem os melhores indicadores, podemos comparar com a única ação da Suzano, a SUSB3, que faz parte do novo mercado e por isso tem apenas a ação ordinária. E podemos ver aqui que o PL da Suzano é de apenas 3,20, muito abaixo do da Klabin, o que mostra que a ação está muito descontada nesse momento. Inclusive, o PL da Suzano é mais baixo até que o próprio PL do Banco do Brasil. Em relação ao PVP, dá para ver também que a Suzano leva a melhor, estando apenas 75% acima do seu valor patrimonial, diferente dos 122% do ativo da Klabin. Apesar disso, o dividend yield da Suzano é relativamente baixo, com apenas 3,21%, enquanto o da Klabin é de atualmente 6,06%. A alavancagem da Suzano também é bem menor, sendo 1,90, enquanto o da Klabin é de 2,49. E a Suzano também acaba levando a melhor no retorno sobre o capital investido, também entre outros indicadores, como o crescimento anual composto das receitas e dos lucros nos últimos 5 anos, que são muito maiores do que os da Klabin. E se você tiver interesse que eu traga aqui os resultados das duas empresas, deixe sua opinião aqui nos comentários. Inclusive, eu não falei no vídeo, mas também existe uma outra empresa do setor de celulose, que é a Irani, que no caso não é uma gigante do mercado, e sim uma small cap, ou seja, ela pode ser pequena comparada às gigantes Suzano e Klabin, tem muito mais margem de crescimento no mercado por conta disso. Então, se quiser que eu traga um conteúdo sobre a Irani também, comente aqui embaixo para eu saber e poder priorizar o assunto em próximos vídeos. Eu espero que você tenha entendido a expectativa atual do mercado em relação aos resultados do terceiro trimestre da Suzano e da Klabin e que esse vídeo tenha te agregado de alguma forma. Então, se for esse o seu caso e você quiser dar uma força aí no canal, deixe o seu like aqui embaixo e também comente o que você achou do vídeo. E eu te convido a se inscrever no canal para fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Ative também o sino de notificações para acompanhar mais conteúdos sobre investimentos que eu trouxer aqui. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.